Então, além disso, o ecossocialismo coloca a necessidade de uma mudança no padrão de consumo. O padrão de consumo produzido e reproduzido pelo capitalismo é insustentável. Já se fez o cálculo que se os chineses quiserem ter o mesmo tipo de consumo, por exemplo, de automóveis que tem os norte-americanos, seria preciso 5 planetas Terra, né? Em matéria de matérias-primas, energia, etc. Né? Não temos 5 planetas, só temos uma e anda mal de pernas. Né? Os astrônomos andam procurando no espaço para ver se tem algum outro planeta, né? Não encontraram até agora. Então, temos que tomar cuidado desse aqui. Né? Não tem planeta B. Né? Bom, essa, aliás, era uma das palavras de ordem dos protestos em Copenhague. Né? Tem um cartaz assim, não tem planeta B. Bom, então, o ecossocialismo coloca necessidade de mudança do aparelho produtivo, das fontes de energia, do padrão de consumo atual, que é irracional, que é absurdo, que é baseado no fetichismo da mercadoria, no consumo obsessivo, né, impulsado pela publicidade, né, etc. Então, um dos primeiros atos de um processo de transformação ecossocialista seria acabar com a publicidade, né, elementar. Né? Acabar com a publicidade significa, primeiro, uma economia formidável de eletricidade, papel, tinta, trabalho humano, energia, né, que é usado, que é desperdiçado para quê? Para convencer vocês de que o sabão X lava mais branco que o sabão Y. Né? Totalmente irracional, absurdo e nocivo, porque tem como único objetivo entreter essa obsessão consumidora nas pessoas. Então, temos que acabar com a publicidade. Bom, então, na verdade, o que a gente está colocando é que mudar radicalmente, revolucionarizar, não é? As relações de produção, as forças produtivas, padrão de consumo, os sistema de transporte atual, irracional, baseado no automóvel individual. Né? Bom, tudo isso configura um padrão de civilização. É toda a civilização industrial, capitalista, ocidental, moderna, que tem que ser revolucionarizada. Tem que haver uma ruptura com esse modelo de civilização. Então, o que o ecossocialista está colocando é algo muito radical. Né? É uma transformação socialista, ecológica, revolucionária, que implica todo o padrão civilizatório atual que é responsável pelo processo de corrida à catástrofe que nós estamos vivendo atualmente. Né? Então, acho que isso dá uma ideia um pouco do que significa o objetivo do ecossocialismo. Agora, tudo isso são transformações enormes, não é? Que implicam em suprimir ramos inteiros da produção atual, né? Por exemplo, eu disse a publicidade, mas podemos acrescentar a indústria de armamentos, a indústria nuclear, alguns anos depois a indústria de petróleo, de carvão, etc., as energias fósseis. Né? Bom, e por outro lado, investir massivamente no solar, na energia hidráulica, na energia eólica, etc., etc. Né? E toda uma total reorganização, né, do aparelho produtivo, do consumo, etc. Quem vai decidir isso? Obviamente não é o mercado. Se depender do mercado, tudo continua como agora, né? Business as usual, os americanos. Não é uma comissão do plano, os tecnocratas lá em cima que vão decidir. Né? Tampouco vai ser o bureau político de algum partido. Não. Tudo isso a gente já viu no que deu, né? Na União Soviética e em outros países. Bom, quem vai decidir o que fazer, né? O que a gente vai modificar, quais são os investimentos prioritários, o que a gente vai suprimir, é a própria população. Né? A própria população. Quer dizer, essa é a ideia do que a gente chama planificação democrática ecossocialista. Né? É a população, depois de uma discussão democrática, com vários pontos de vista, que vai decidir tais e quais ramos da produção serão suprimidos ou reduzidos, outros serão desenvolvidos, né? A educação e a saúde, por exemplo, né? O tipo de consumo que nós queremos será este e não aquele, né? Então,
digamos, haverá como objetivo a satisfação das necessidades fundamentais, mas quais são as necessidades fundamentais? Então, isso deve ser decidido coletivamente, democraticamente pela sociedade. Quer dizer, essa é a ideia da planificação democrática ecossocialista. Bom, agora vocês dirão com razão, tudo isso é muito bonito, né? Essa utopia ecossocialista é formidável, mas como é que a gente chega daqui para lá, né? E obviamente isso é difícil, né? Nós não temos uma resposta prontinha para isso. Mas, quer dizer, nós achamos, os ecossocialistas, nós achamos que é preciso partir, não é, das lutas concretas, não é, que já estão se dando, não é, em cima de questões socioecológicas, não é? E também buscar sistematicamente a convergência de lutas sociais com as lutas ecológicas, né? Buscar o entroncamento, o entrosamento dos dois, né? Esse seria o caminho, né, para a gente avançar para essa transformação ecossocialista que a gente deseja, né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar em partir de agora, do que está se passando agora, das lutas atuais, né? E, por exemplo, bom, um exemplo que a gente tem no Brasil, né, de uma belíssima luta que era ecossocialista, era a luta do Chico Mendes, né? Chico Mendes, que era um socialista e um ecologista, construiu aquela belíssima aliança dos povos da floresta para defender a floresta contra o agronegócio, os latifundistas, multinacionais, etc. E, quer dizer, foi um exemplo. Não se falava em ecossocialismo, mas era a luta por um bem comum, né? Bem comum dos povos da floresta e, de certa maneira, bem comum da humanidade, porque a floresta amazônica é um bem comum da humanidade, né? Então, dá para se dizer que na luta do Chico Mendes havia sementes de ecossocialismo. Bom, outro exemplo mais recente, no Fórum Social Mundial de há 2 anos em Belém do Pará, apareceu uma reivindicação, né, que foi conjunta de ecologistas, movimentos indígenas, socialistas, enfim, várias correntes se juntaram, e a palavra de ordem era desmatamento zero já. Uma reivindicação bem concreta, bem imediata, mas que permitiu juntar, né, toda uma série de movimentos sociais em torno de um objetivo comum. Objetivo comum que, mais uma vez, não tem a ver diretamente com a questão do capitalismo ou do socialismo, mas se enfrenta com os interesses capitalistas. Porque os interesses capitalistas é continuar o desmatamento, né? Botar gado lá, botar soja, cortar madeira para vender. Então, há um enfrentamento com o capitalismo e há essa ideia do bem comum, né? A floresta como bem comum, que é uma ideia que tem um sentido socialista. Bom, e como esses exemplos, há muitos por aí afora, né? E, bom, vou dar um outro exemplo também da América Latina que me parece interessante, do Equador. Quer dizer, o Equador tem um governo de esquerda, do Rafael Correa. E esse governo tinha feito uma proposta muito interessante, que era ter um parque ecológico, uma floresta, uma imensa floresta, onde vivem várias comunidades indígenas, chamado Yasuni, né? Parque natural. E lá, faz uns anos, descobriram petróleo, tinha petróleo lá embaixo, né? Então, várias multinacionais disseram, não, vamos lá, nós vamos pegar esse petróleo, tudo bem e tal. E as comunidades indígenas disseram, não, não queremos companhias de petróleo aqui, nós queremos a nossa floresta, a nossa comunidade. Então, o governo de esquerda, do Equador, Rafael Correa, propôs deixar o petróleo debaixo da terra, né? E se dirigiu aos governos europeus, dizendo, vocês estão pagando as indústrias para emitir menos gases, né? Esses são os acordos de Kyoto, supostamente, né? A indústria recebe, né, se ela diminui os gases. Bom, nós vamos fazer uma outra proposta. Em vez de diminuir os gases, a gente vai deixar esse petróleo debaixo da terra, não vai emitir nenhum gás, né? Não vai diminuir, vai ficar zero, né? Esse petróleo não vai ser queimado. Mas vocês nos paguem metade do valor do petróleo que está lá embaixo. Parece que é 7 bilhões de dólares, então paguem metade do valor.
E os governos europeus ficaram meio sem jeito, disseram bom, que sim, que não. E como não se decidiam, um belo dia o Rafael Correa ficou com raiva e disse, bom, já que vocês não se comprometem a pagar, pelo menos uma parte, pronto, eu vou entregar esse petróleo para as multinacionais. Bom, só que aí as comunidades indígenas, os ecologistas, a esquerda e tal, se levantaram para protestar. Não queremos que mexam nesse petróleo. E conseguiram apoio da opinião pública. 70% da opinião popular era contra as companhias de petróleo e para se deixar petróleo debaixo da terra. Né? E o Rafael Correa, no começo, distratou os ecologistas, que são infantis e tal, mas quando o movimento foi crescendo, e ele, afinal, era um homem de esquerda, sensível à opinião popular. Bom, lá pelas tantas, ele disse, bom, tá bom, vocês têm razão, ponto. Não vamos mexer nesse petróleo e vamos voltar a negociar com os países europeus para ver se sai alguma coisa. Quer dizer, foi uma vitória, né? Foi uma bela vitória que mostra que é bom ter um governo de esquerda, mas que só funciona quando há movimento por baixo, né? E exerça pressão. Né? Mesmo no caso do Rafael Correa, que é um governo anti-imperialista, que se compromete com o socialismo do século XXI, né? Que não é o caso do Brasil, evidentemente. Mas mesmo nesse caso, só funcionou porque houve uma pressão pela base. E eu acho que é uma grande vitória, e é um belo exemplo. Um exemplo para que em outros países, né, as populações se mobilizem dizendo não queremos multinacionais de petróleo aqui, não queremos que esse petróleo seja explorado, né? Deixa ele lá embaixo da terra, embaixo do oceano. A gente viu que dá a exploração do petróleo no oceano, nos Estados Unidos, né? Esse desastre do Golfo do México, monstruoso, né? Um dos maiores desastres ecológicos da história dos Estados Unidos. Né? Bom, então, eu acho que o exemplo do que aconteceu no Equador com o Parque Yasuni pode nos ajudar, digamos, nessa luta no futuro. Bom, tudo isso para dizer de que o ecossocialismo vai cair do céu, né? Só vai resultar se houver luta, organização, mobilização, conscientização, né? E essa é a nossa esperança, né? Esse é o nosso otimismo da vontade, né? Nós botamos aí o nosso esforço, a nossa luta com essa esperança, né? De conseguir fazer avançar as lutas em caminho ao ecossocialismo. Mas sabendo que não há nenhuma garantia, não há nenhuma garantia que nós vamos conseguir. Simplesmente, se nós não conseguirmos, a história vai terminar muito mal, né? Muito mal para a humanidade. Então, para terminar, eu diria só isso, quer dizer, o ecossocialismo é uma proposição revolucionária, implica uma transformação revolucionária da sociedade, do paradigma de civilização. Né? Agora, tem uma definição de revolução que acho que aí se adapta, corresponde perfeitamente. E é a que dá o Walter Benjamin, grande filósofo, pensador marxista do século XX, um dos grandes. Benjamin diz o seguinte: os marxistas têm um hábito de dizer que a revolução é a locomotiva da história. Mas eu acho que a coisa é um pouquinho diferente. A revolução é a humanidade que puxa o freio de emergência desse trem. E eu acho que é exatamente a situação que nós estamos. Quer dizer, o trem da civilização capitalista, em que todos nós somos, queremos ou não, passageiros, né, está indo com uma rapidez crescente em direção a um abismo, né, um buracão imenso que é chamado aquecimento global. E a velocidade crescendo. Né? Não sabemos quanto tempo vai levar, pode levar algumas dezenas de anos, mas está indo nessa direção cada vez mais rapidamente. Então, está em cima da hora, né, da gente colocar esse objetivo de revolucionário, de parar esse trem, de parar essa corrida suicidária da civilização capitalista. Obrigado.